Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, que estão dentro desse momento nos PGs para junto louvar e exaltar o nome do Senhor. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos, bem-vinda, que o Espírito Santo de Deus esteja com você e com sua família nesse momento. Para nós irmos para o tema desta noite, onde está no Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, do verso de 1 a 7, onde fala, tem por tema, Cristo, o mediador de uma aliança superior. Cristo, o mediador de uma aliança superior. Nesse momento você vai encontrar no Hebreus 8, verso de 1 a 7, nós vamos falar com Deus. E assim nós procedemos a lição neste momento. Por favor, feche os olhos comigo aí, você, meu querido irmão, amigo jovem, criança, e ore comigo. Nosso querido e bom Deus, nosso bom Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso reconciliador, é o nosso intercessor, é o nosso Salvador. E através, ó Deus, de Ti nós podemos ir ao céu e falar contigo, entrar no Teu santuário celestial. Obrigado, a Deus, por essa oportunidade. E que o Senhor abençoe cada família, cada criança, que eles possam, ó Deus, abraçar essa oportunidade, abraçar essa graça estendida por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema já diz tudo: Cristo, o mediador de uma aliança superior. É interessante, né? Vamos ler o verso Hebreus capítulo 8, verso 10, para a gente ir mais adiante. Diz assim, olha, Hebreus 8, verso 10. Pegou sua Bíblia aí? Pega sua Bíblia, vamos lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei a minha lei, também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Interessante, né? Interessante que o tema fala de Cristo como mediador superior da nova aliança. Claro, porque a antiga aliança, queridos, que era através de sacrifício de animais, não teria nenhum poder de salvar o ser humano. Foi por isso que Deus, nessa reunião de reconciliação lá no céu, onde Jesus Cristo, ele com uma nova aliança, com uma aliança superior, essa tem o poder de salvar o ser humano. Porque a antiga aliança, que era através de sacrifício de animais, não teria nenhum poder de salvar. Mas a nova aliança, que foi renovada em Cristo Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição, e hoje está no céu, através desta reconciliação da morte de Cristo, é que essa nova aliança que Cristo fez conosco, ela nos garante a vida eterna. Sabe, queridos, Cristo nos garante a vida eterna. E esta nova aliança, ela é superior à anterior, porque a anterior não tinha nenhum efeito de salvar o ser humano. Apenas mostrava o ser humano que ele precisaria de um Salvador. E por isso que Cristo veio como Salvador para nos dar esta vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não perca a oportunidade. Esta aliança está estendida para mim e para você hoje. Cristo está de portas abertas e eu e você precisa abraçar esta aliança antes que ele saia do santuário celestial, antes que ele saia de lá e pare de interceder por mim e por você. Por isso que hoje nós precisamos abraçar esta aliança. Eu quero, queridos, ampliar mais esse assunto, convidando nossos amigos da mídia da verdade para nos dar mais compreensão maior dessa aliança. Acompanhe comigo. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa de hoje com essa questão
das duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. E se entende, tá certo que a Bíblia fala de várias alianças, né, professor? Mas uma das que mais se fala da antiga aliança é realmente a aliança da lei. E a gente viu no texto aqui, lá em Êxodo 19, que realmente Deus faz uma aliança com o povo no pé do Sinai. Depois ele manda as tábuas da lei. Então, acreditam-se, ou tem como a principal antiga aliança, os 10 mandamentos. E a nova aliança, a graça de Jesus, que ele tanto fala no Novo Testamento. Afinal de contas, será que nós vivemos em uma ou em outra, em ambas? Como entender as duas alianças no texto bíblico? Infelizmente, muitos irmãos acabam entendendo equivocadamente essa diferença, entre aspas, entre antiga e nova aliança. Por quê? Muitos irmãos acabam pensando que Deus fez uma aliança com base em obras para com o povo de Israel e uma aliança com base na graça para a igreja. Agora, se formos analisar isso, perceberemos que é uma coisa totalmente ilógica. Por quê? Você já pensou, amigo ouvinte e amigo telespectador, chegarmos no céu e Moisés dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu aceitei a aliança que Deus fez com base na lei. Aí os cristãos dizem assim: não, nós já estamos aqui porque nós aceitamos a aliança com base na graça. Moisés poderia questionar: mas por que a vida para eles foi mais fácil do que a minha? Por que Deus tem 2 planos de salvação? Você percebeu? Nós temos que entender uma coisa. Quando a Bíblia fala em antiga e nova aliança, ela não está querendo dizer 2 alianças diferentes no sentido de que Deus tem planos de salvação diferentes. Não. Simplesmente, antiga e nova aliança se referem a um antigo sistema didático e a um novo sistema didático para ensinar a mesma coisa. Nós vamos perceber que, na verdade, existe e sempre existiu só uma aliança. E qual é a aliança de Deus para com a humanidade? Salvar a humanidade do pecado se a humanidade aceitar a Jesus como Salvador pessoal. A aliança envolve um acordo, né? E Deus faz um acordo conosco, desde o princípio do mundo. Se nós o aceitarmos como Salvador, Ele nos salva. Por exemplo, vamos fazer uma análise da considerada antiga aliança para você perceber que, na verdade, a aliança é uma coisa só. Deus só revelou a mesma aliança, o mesmo pacto de salvação de maneiras diferentes. Mas na essência é a mesma coisa, né? Então, aqui em Êxodo 19, no verso 5 que o Tito leu, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus prometeu ao povo de Israel que, se eles ouvissem diligentemente a voz de Deus, eles seriam propriedade particular de Deus dentre os povos. Mas por acaso Deus não diz a mesma coisa para a igreja? Por exemplo, ali em 1 Coríntios 1:1-3, Paulo chama a igreja de os santos da igreja de Corinto. Deus não chama a igreja para ser separada também do mundo, diríamos assim, e para que a igreja seja um instrumento de Deus para evangelizar o mundo? Deus chamou o povo de Israel não no sentido de exclusividade, mas para uma missão especial. Deus chama o povo de Israel para que Deus transmita o seu conhecimento ao povo de Israel e o povo de Israel leve esse conhecimento para outras nações. A mesma coisa a igreja. Então veja, a similitude existe a similitude total. Assim como o povo de Israel foi chamado para ser um povo especial, na nova aliança a igreja também é chamada para ser um povo especial. Outro detalhe, no verso 6 da antiga aliança diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora tem um detalhe importante aqui. Deus disse
que o povo de Israel seriam reinos e sacerdotes e nação santa. Agora, na nova aliança, Deus diz que os cristãos também seriam sacerdotes e uma nação santa. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a diferença entre a antiga e a nova aliança? Aqui nenhuma. A única diferença é que os israelitas eram nação santa de Deus para representá-lo diante dos povos pagãos, e hoje você e eu somos sacerdócio real para representarmos a Deus diante de um mundo tanto pagão quanto cristão, porque há muitos cristãos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Então, qual é a diferença que você vê dos requerimentos de Deus para o povo de Israel e para a igreja nesses casos? Nenhuma. Nenhum. Outro detalhe, percebemos em Êxodo 20 que Deus dá os 10 mandamentos para o povo de Israel. Agora, vá para Hebreus 8:10. Olha que coisa interessante, veja como muitas vezes os cristãos não param para analisar com atenção o texto. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqui o Israel já é a igreja cristã, porque aqui as tribos como de Israel literalmente já não existiam mais, não é? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A única diferença no que diz respeito à lei é que na antiga aliança, já no sistema antigo de didática divina, a lei foi escrita em tábuas de pedra, primeiramente. Agora, na nova aliança, Deus quer escrever as leis de forma exclusiva no interior do indivíduo pela atuação do Espírito Santo. Você percebeu as similitudes? Em Êxodo 19, Deus chama o seu povo. Vamos aqui fazer uma comparação didática. Em Êxodo 19, Deus chama o seu povo para ser seu povo exclusivo. A igreja é chamada para ser povo exclusivo de Deus e representado diante do mundo. Em Êxodo 19, a igreja é chamada de raça eleita, os israelitas, raça eleita, sacerdócio de Deus, a igreja, sacerdócio de Deus. Êxodo 20, a lei existe em tábuas de pedra. Hebreus 8:10, na nova aliança a lei está nas tábuas do coração. E agora veja a diferença do recurso didático. Deus ensinava o plano de salvação na época da antiga aliança por meio do sacrifício de cordeiros. A nova aliança inaugurada, ou seja, o novo sistema didático para ensinar a salvação, agora é por meio do sangue de Cristo. Então, quando você ler na Bíblia Antiga e Nova Aliança, tenha só em mente o seguinte: recursos didáticos diferentes em períodos diferentes da história para ensinar a mesma coisa. Salvação unicamente por meio de um substituto. Só isso. Então não separe na Bíblia, por exemplo, a salvação em duas fases. O período da lei, o período da graça. Nunca existiu um período da lei na Bíblia. Se você ler Isaías 53, que é o capítulo que fala do Messias, ali o Evangelho, em Isaías 53. Não existe nenhum lugar da Bíblia que fale de salvação pela lei. O fato de os israelitas entenderem que eles eram salvos pela obediência, isso não significa que foi isso que Deus ensinou para eles. Eles compreenderam errado o sistema de sacrifícios, as leis. Eles tinham que entender que era o sacrifício que provia o perdão para eles e que era a atuação de Deus que possibilitaria que os princípios morais das tábuas da lei fossem escritos nas tábuas do coração.
como eles não entenderam devidamente, aí Deus inaugura, diríamos assim, uma nova aliança. Em que sentido? Deus utiliza de uma outra didática agora. Ao invés de eles expressarem fé pelo sacrifício de animais, expressa-se fé agora no sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. Porém, a essência da aliança, do acordo, do pacto de Deus salvar o ser humano é a mesma coisa. É graça, é transformação por meio do Espírito Santo. Esse é um assunto, obviamente, muito amplo, porém, amigo telespectador e ouvinte, cuidado com esses ensinamentos aí dispensacionalistas que apresentam uma compreensão totalmente antibíblica a respeito do assunto. Nesta noite você estudou sobre a aliança que nos está garantida. Cristo está dando a oportunidade para mim e para você. Hoje é o momento, queridos, de nós reconciliarmos com Deus. Talvez estou falando para alguém que tenha quebrado esta aliança com Jesus. Hoje é o dia de você renovar esta aliança com Ele. O que está faltando, meus queridos amigos, irmãos jovens, crianças, você renovar a sua aliança nesse momento. Eu sei que nesses pequenos grupos aí que estão aí, eu sei que tem alguém que precisa tomar uma decisão do lado de Jesus. O que está faltando, meus queridos amigos, para você abraçar essa aliança, para você fazer esse casamento com Cristo mais uma vez? O que está faltando para você? Hoje é a oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. Amanhã pode ser tarde demais para mim e para você. Hoje Cristo está intercedendo por você. A aliança superior está te intercedendo, está clamando por mim e por você. Mas amanhã Ele vai acabar a sua intercessão. Por isso que hoje a aliança está aberta. Vá até Jesus, que é a nossa aliança. Ele é a nossa aliança. Eu quero orar por você. Você que talvez está aí nessa noite, que ainda não tomou uma decisão, o que está faltando? Venha para Jesus agora. Venha para Jesus nesse momento. Ele está esperando por você. Eu quero orar por você. E quando deseja abraçar e fazer um voto mais uma vez com Jesus, escreve as mãos, por favor. Faça esse voto com Deus e ore comigo. Abra o seu coração agora para Jesus e fale com Ele. Querido Deus e nosso bom Pai, muito obrigado, Deus, pelo Senhor nos dar esta nova oportunidade. Pelo Senhor nos reconciliar novamente, ó Deus, nos ligar novamente ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, a cada dia nos dar um perdão e reconciliar a nossa vida, reconciliar esse jovem, reconciliar esse homem, essa mulher, essa criança nos teus caminhos e que possamos tomar uma decisão do teu lado. Esteja com todos nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite e até o próximo PG.